Defendeu, o goleiro desceu, tocou, Guerreiro, é gol! Passou pra Euler no peito, bateu, é gol! Levantou no comando pra Neymar, girou, é gol! E que golaço! Sem dúvida. Rogério vai partir, chegou, bateu, é gol! Peças raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas peças raras. Hoje, para celebrar 80 anos de José Silvério, que estão sendo completados neste dia 11 de novembro de 2025. E vamos homenagear o pai do gol com peças raras que emocionam e divertem, como de costume por aqui, né? Acompanhe a escalação que preparamos para você. Uma homenagem na voz de Walker Blas, quando Silvério completa 50 anos de transmissões esportivas. O anúncio de Fiore Giliotti, quando passa a bola para Silvério nas transmissões de futebol da Rádio Bandeirantes. Uma matéria exclusiva feita por alunos de rádio e TV da FAAP em 2015 traz a tabelinha entre Silvério e Zaidan. E essa dupla campeã, Silvério e Zaidan, aparece também na impagável imitação de Beto Hora, narrando o circuito mundial de surf. E tem a entrevista de José Silvério no Na Geral. Terminamos com um depoimento do narrador sobre a importância do rádio na vida dele. Siga na sintonia, nossas peças raras estão na área. Em novembro de 2020, no programa Olá Curiosos, do Marcelo Duarte, eu fiz uma homenagem a José Silvério. Esse é o nosso pontapé inicial do episódio de hoje. Interferência. A primeira oportunidade para narrar um jogo de futebol aconteceu em 20 de julho de 1963, quando Silvério tinha apenas 17 anos de idade. Os locutores da Rádio Cultura de Lavras, que pertencia ao Grupo Bandeirantes, estavam de férias, e um amigo indicou Silvério, dizendo que conhecia um garoto que radiava como ninguém partidas de futebol de botão. Eu fui ficando tão treinado, porque jogava o dia inteiro praticamente, que eu comecei a irradiar. E o pessoal achava interessante. Então, os meus adversários só jogavam comigo, porque normalmente eles sabiam que iam perder, se eu irradiasse, porque a graça era eu irradiar e não mais jogar. Vai lá, agora, pro gol! Vai bater de bola! Bateu, é gol! Gol! Natural de Tumirim, uma pequena cidade no sul de Minas Gerais, que sequer tinha time de futebol, Silvério é uma das maiores estrelas da narração esportiva do país e seguiu a escola de nomes como Pedro Luiz Pauliello e Nicolau Tuma, que tinham na agilidade e na precisão lance a lance as suas grandes marcas. O pai do gol, como se tornou conhecido, passou pela Rádio Inconfidência de Belo Horizonte e depois foi para o Rio de Janeiro, onde teve grandes momentos na Continental e na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a mesma em que Ari Barroso ficou famoso por narrar futebol. Lá, o Silvério era correspondente para Tupi aqui de São Paulo. É quando é descoberto pela Jovem Pan, uma força dos esportes, e é contratado para ser um locutor oficial. Estreia, aliás, um pouquinho antes da final de Corinthians e Ponte Preta em 1977, como narrador oficial da Rádio Jovem Pan. Depois da Jovem Pan, em 2000, Silvério estreou na Rádio Bandeirantes, onde ficou por 20 anos até ser afastado no início agora de 2020.
Além de muitas vezes ter o poder de antever o gol, Silvério é também reconhecido pela emoção que passa a cada lance em cada jogo, como ele conta ao repórter Elvídio Matos em 1994, nessa matéria do Grandes Momentos do Esporte na TV Cultura. Eu vejo hoje o narrador esportivo, no domingo à tarde, como uma pessoa que está animando um show, que está dando um espetáculo. Ela está animando aquele espetáculo que os jogadores dão. Como você não pode estar no campo, eu estou tendo que transmitir para você aquilo que você não está vendo. Durante a carreira, Silvério narrou 11 Copas do Mundo e 3 finais da seleção brasileira. A estreia definitiva de José Silvério na Rádio Bandeirantes é em 20 de agosto de 2000, mas muito antes houve um episódio marcante. Edu César, do Papo de Bola, traz a informação sobre este momento em que Fiore recepciona Silvério nos microfones da Rádio Bandeirantes. Eu agradeço a mensagem deixada pelo Edu César no canal Peças Raras do YouTube, que confirma que essa recepção que nós vamos ouvir de Fiore ao Silvério acontece em agosto de 1985, antes de Corinthians 1, São Paulo 0, quando o Silvério chega para ser co-titular. Mas o que acontece é que o Zé Silvério fica apenas 3 meses e em dezembro de 1985 retorna para a Jovem Pan. A verdadeira passagem pela Bandeirantes a gente pode dizer que acontece a partir de 2000 até 2020. Muito obrigado e vamos ficar com esse momento emocionante em que, em 1985, então, o grande Fiore Giliotti recepciona José Silvério, que faria tabelinha com ele nas transmissões nos microfones da Rádio Bandeirantes. Faz tempo que nós defendemos este prefixo. Estamos entregando para Bandeirantes mais ou menos 30 anos, metade da vida mediana de um brasileiro e talvez os melhores anos da nossa própria vida. Não nos arrependemos de nada. Nós nunca discutimos com ninguém, nunca tivemos desentendimento com ninguém, com nenhum operador, com nenhum repórter, com nenhum comentarista, com nenhum locutor, com nenhum funcionário da nossa Rádio Bandeirantes. E nós queremos que este novo soldado, que este novo companheiro de trabalho, que esta voz tão bonita, que esta voz tão competente, que esta voz nova que vem cantar junto com o escrete do rádio, vive estas mesmas emoções e colha através destes anos que ele vai viver e conviver conosco estas mesmas alegrias, estas mesmas emoções. Nós estamos falando de José Silvério. Ele tem a competência do narrador versátil que integra o nosso querido escrete do rádio. Ele veio para ficar e nós temos plena certeza, por causa exatamente da sua formação moral, por causa da sua competência profissional. O Zé Silvério vai ficar por aqui ao longo de muito e muito tempo. E nós estamos abrindo os nossos braços para que ele se sinta em casa, como se ele estivesse na sua querida Lavras, esse pedaço bonito de Minas Gerais, onde nasceram seus primeiros sonhos, onde brotaram as suas primeiras esperanças, onde ele começou a sonhar com o rádio e onde, na verdade, ele plantou as sementes que germinaram estas emoções, estas alegrias e estas conquistas privilegiadas que hoje fazem bater mais forte o seu coração e sensibilizam ainda mais a sua alma de homem bom, de homem extraordinariamente religioso e de uma formação que faz bem e que engrandece a própria corporificação natural do nosso escrete do rádio. Que Deus o proteja, vá em frente e mostra como você é bom de microfone, por isso a Bandeirantes o trouxe e a torcida brasileira quer ouvi-lo. José Silvério. José Silvério. Alô, ouvintes do Brasil. Estamos chegando. Aguenta, coração. Realmente é muito, Fiore. E a gente sente neste momento o impacto. Parece que estou suspenso no ar, vivendo esta emoção da estreia. Às vezes a gente pensa que é experiente. Às vezes a gente pensa que a vivência no rádio é muito grande. Às vezes a gente pensa até que já fez aquilo que tinha que fazer. De repente vem uma mudança.
mudança que renova a vida da gente, mudança que emociona. E ter esta apresentação feita pelo senhor Gigliotti realmente nos emociona profundamente. Nos deixa suspensos, nos deixa realmente sem saber o que fazer. E aos poucos apenas é que poderemos retomar a consciência, retomar o fio da meada e começar o nosso trabalho efetivamente ao microfone da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Realmente é muita emoção para um homem só. Para diminuir a nossa emoção, a única coisa que temos que fazer é rolar a bola para que comecemos realmente o nosso trabalho ao microfone do escrete do rádio, da Rádio Bandeirantes no comando da cadeia verde e amarela norte e sul do Brasil. Os 50 anos de transmissões esportivas de José Silvério foram bastante celebrados. Uma das homenagens acontece em uma chamada da Rádio Bandeirantes. Aqui você ouve um trecho em que Rafael Colombo comenta e o Walker Blas dá voz aos 50 anos de profissão de José Silvério. As pessoas têm um vínculo com o Silvério desde criança, né? E eu pude perceber isso muito claramente no lançamento do audiolivro que a gente gravou no final do ano passado, o audiolivro do Campeonato Mundial do Corinthians no fim do ano. Teve uma tarde de autógrafos e eu sentei ao lado do Silvério. E me chamou muito a atenção, até comentei com ele depois, porque eu não sei se ele, porque para ele já deve ser uma coisa natural. Né? Lógico. Mas chegou um pai com um menino lá, um moleque, já pré-adolescente, 12, 14 anos. E ele não conhecia o Silvério, ele não conhecia o rosto do Silvério. E aí o pai chegou com o filho, eles pararam na frente do Silvério e tudo normal. E aí de repente o pai fala assim pro menino: esse aqui é o José Silvério. O menino ficou alucinado. Você vê no olho dele que ele ficou completamente encantado. E aí ele começou a falar com o Silvério, que eu te ouço desde não sei quando, que o gol mais marcante que eu vi seu foi aquele outro. Então, e a mensagem foi muito feliz nesse sentido, né? De mostrar essa ligação que cada um dos ouvintes tem com o Silvério. Então eu aproveito para mandar um cafezinho para ele aqui e chamar para a entrevista de sábado que nós vamos levar ao ar com o Silvério, vai ser bem legal. E nós temos uma homenagem pelos 50 anos do Silvério que está rodando na programação. Eu aproveito aqui esse espaço para mandar o cafezinho para ele e mostrar para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir a homenagem que a Rádio Bandeirantes faz aos 50 anos de José Silvério. 50 anos de carreira. Zé, queríamos lhe dizer algo. Desde pequenos, quando a maioria de nós aprende a chutar uma bola, entendemos também rápido que os dribles em adversários imaginários e depois as defesas nos campinhos e logo os gols na escola têm de ser narrados. E vamos nós, de narrador e jogador, dentro da mesma fantasia. Chuta! Porque narrar é chancelar a jogada. Narrar é multiplicar por 1000 a alegria quando o desfecho cumpre a meta. É gol! E se o chute sai torto, a finta, um tombo, o salto, um frango, narrar é o que nos faz recomeçar e rir de si, e rir com os demais, rir com os rivais. Zé, talvez nunca tenha lhe passado pela cabeça, mas o narrador de futebol talvez seja a primeira pessoa a nos fazer olhar para a nossa própria vida, nossas ações e atitudes com os olhos do outro. Um empurrãozinho para, ao crescer, talvez sermos homens melhores, mais compreensivos e justos. José Silvério, 50 anos de carreira. Quantas gerações! A quantos craques e sonhos você deu voz? Tá vibrando, Brasil! Nos campinhos, nas quadras, nas escolas, nas ruas, nos quintais. Nessa data, Zé, quisemos tirá-lo das 4 linhas do campo, onde você é gênio, para lhe mostrar que o gramado é pouco, que a torcida é pequena, que os times não são só esses 22. É para você ver até onde vai a sua voz. Eu vou soltar a minha voz! Cordas
vocais cristalinas, hein? É um mágico, né? Fiquei Nossa arrepiada Senhora. agora, viu? Linda, linda essa homenagem. Deixa eu mandar um cafezinho também pro Hugo Alexander, né? Que é quem prepara todas as nossas vinhetas aqui e que foi muito feliz dessa vez também. Então, um cafezinho para você, Hugo, e que você tenho certeza que você está emocionando os nossos ouvintes com essa homenagem ao Zé Silvério, né? Há 10 anos, em 2015, o grupo Sonar, que estava produzindo para o trabalho de conclusão de curso, o TCC, de Rádio e TV, lá na FAAP, preparou uma matéria com Silvério e Zaidan. Acompanhe. Você já ouviu uma transmissão pelo rádio? O clima é um clima interessantíssimo para esse grande jogo. Meu nome é Cláudio Zaidan, eu trabalho na Rádio Bandeirantes, entrei aqui em 1994. Meu nome é José Silvério e eu trabalho há 52 anos, 53 por aí. Comecei a trabalhar em rádio há 40 anos. Minha Nossa Senhora! Pelas barbas do profeta! Nos últimos anos, por uma questão de tempo, eu só narro futebol. Mas durante uma boa parte da minha carreira, em segundo plano eu narrei basquetebol, boxe, voleibol, até o waterpolo eu cheguei a narrar. Vôlei, de tênis, de basquete, de Fórmula 1. E no caso, quando você tem Jogos Olímpicos ou um Mundial de Atletismo, aí você fala de coisas específicas, aquilo que o Brasil se destaca, vela, judô, recentemente natação, vôlei, obviamente. Mas a maior parte do tempo, acredito que pelo menos 95% do tempo, a gente trabalha com futebol. Se você for narrar um jogo de futebol e estiver pensando em qualquer outra coisa, esquece, você não vai fazer direito. Você não pode pensar nem que você existe. Que desceu de cabeça na entrada de Garga, sobe Esquiave, tira dali, a bola voltou para Emerson, bateu, é gol! E que golaço! Gol! O bom locutor dá uma diferença muito grande no jogo. Eu acho muito engraçado quando eu estou vendo um jogo sem estar ouvindo o rádio. Eu acho muito sem graça, muito sem graça. Então eu acho que nós, locutores de rádio, damos um colorido ao jogo. Houve um crescimento do futebol paralelamente ao crescimento do rádio. E as pessoas se acostumaram muito à emoção que há na transmissão do rádio, se acostumaram muito à velocidade da transmissão do rádio. Entra o Orlando, alivia de cabeça, pula Didi, cabeceia para o meio de campo, recupera Pelé, cobre Farley, manda vazar, futebol de primeira água, vazar, Garrincha. Por que você radia futebol? O que você fez para você ser rápido e narrar direito? Por que você não erra? Sincero e honestamente, primeiro, eu erro, não sou tão preciso assim. O fundamental é que você se prepare para conhecer os times, né? Características, qualidade dos jogadores, maneira de trabalhar dos técnicos, a maneira de organizar os times. Não adianta você falar de uma coisa sem acrescentar nada, sem trazer uma informação adicional, sem ter um estudo que te dê a condição de informar a maioria das pessoas. Se o que você sabe é o que a maioria sabe, você não vai acrescentar nada. Acima de tudo, eu situo a minha profissão, a minha função como trabalho e dedicação. E lá vem Sonar, invadiu, limpou, bateu, é gol! É do Sonar! E que golaço! Hora de colocar o humor em campo neste episódio. O programa Na Geral, que atualmente é apresentado na Tropical FM de São Paulo e está completando 25 anos no ar, tem nas imitações de Beto Hora o seu ponto alto. O programa, que mistura futebol e humor, estreou na Rádio Bandeirantes em fevereiro de 2003. Naquele momento, o diretor da emissora era o José Carlos Carboni, que dá um recado a Beto Hora: não imitar José Silvério nem Cláudio Zaidan, como o próprio Beto Hora lembra em entrevista ao podcast Futebol Rústico. Eu tinha um chefe chamado Carboni, na Bandeirantes, e o Carboni tinha uma língua presa. Ele falava desse jeito. Eu entrei na Bandeirantes e ele falou assim: eu só vou te pedir uma coisa, pelo amor de Deus. Não é para imitar o Zé Silvério. Beleza. Chefe é chefe. Lógico, vamos respeitar. Eu vou, tá beleza. Como é que é o ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um belo dia,
E aí, se você puder não imitar o Zaidan também, eu agradeço. Pô, não posso imitar ninguém, porra. Pô, não posso imitar ninguém daqui? Tá bom. Beleza. Um belo dia, teve um casamento real. Eu não me recordo quem era o casamento real. Se era o filho da Diana. Acho que era o filho da Diana, não sei. O primeiro que casou lá, o príncipe Harry, né? Não, Harry foi o último. O príncipe Fuck. Aí, cara... Aí tava o casamento, e aí eu ficava muito bravo quando interrompiam na geral para dar trânsito ou acontecia alguma coisa no Brasil que tinha que parar o programa para entrar na televisão. Eu ficava muito bravo. Aí o que aconteceu? Então, para na geral que vai entrar a televisão aqui, que vai mostrar o casamento do filho da princesa lá. Tá bom. Eu tô sentado, eu já fiquei puto da vida, eu fiquei sentado. Aí eu comecei a olhar para a televisão e comecei a narrar. Ela veio, a princesa. Entrou na carruagem. Mas olha que bela carruagem, Zaidan. Pelo amor de Deus, essa carruagem foi construída. E os caras dentro do estúdio rolando de dar risada. Igual nós. Mas você achando que tava... Não, e tava cortado, e tava a televisão, e os caras estão lá dentro. E tava cheio a técnica, e os caras também rindo lá dentro. O que o operador fez? Tirou o som da TV e colocou o som da rádio. Puta que... E eu tô falando aquele monte de besteira. Olha, Zaidan, mas olha que crina bonita tem as cavalas, hein, Zaidan? Só pra você ter uma base, ô Zé, foram mais de 18 travestis pra pentear esse cavalo. Falando besteira pra caramba, entendeu? Falando merda pra caramba. De repente, o Carbone, que já tinha saído, liga pra técnica e fala assim: meu, vocês estão loucos, vocês vão ser tudo mandados embora. Volta essa porcaria da televisão. E o cara virou a chave e depois me contou. Pô, tava muito legal. De repente liga o dono da rádio e fala assim: volta, por favor, os caras, porque eu tava quase morrendo de dar risada. Qual rádio que era, o Beto? Bandeirantes. Olha aí. E é um improviso, né? Podemos dizer que é um... Então, assim, o talento aí eu sabia que eu ia encontrar com algum problema, né? Aí, uma semana depois, como o Zé Silvério trabalhava nos estádios e tudo, ele nunca ia na Bandeirantes. E um belo dia vem o Zé Silvério com a pastinha dele debaixo do braço, olhou para mim e falou assim: eu queria falar com você um minuto. Falei, putz, ferrou, né? Muito prazer, uma honra te conhecer, porque imitar, muita gente imita, né? Muita gente imita a gente, mas adivinhar o que a gente tem na cabeça nunca tem. Muito bom. Aí com o Zaidan foi o seguinte, o Zaidan. É o seguinte, eu não deu livro. A imitação é uma arte, e essa arte ela tem que ser aplaudida de pé. O problema é o seguinte, você entrar na padaria e o cara falar pra você assim: eu conheço o senhor é aquele que faz as imitações no Na Geral. Acompanhe agora um dos melhores momentos em que Beto Hora imita Silvério e Zaidan. Em 19 de dezembro de 2014, isso acontece quando Gabriel Medina, então com apenas 20 anos de idade, conquista seu primeiro título mundial de surf. Zaidan, você deu uma arrumada no cabelo aí? Como é que tá? Boa noite, Silvério, boa noite, amigos da Bandeirantes. É um pouquinho de parafina, né, pra entrar no clima. Tudo bem? Tá bom, Zaidan, então vamos lá, então. Começa a bateria. Mickey Flame entrou na onda, puxou o cutback, entrou no tubo. Entuba, Mickey Flame. Boa. É uma boa manobra. Entrou, puxou o bote, cavou o bote, entrou de cutback, bateu por cima. Foi bom, foi uma ótima manobra. Tá bom, e agora o nosso querido brasileiro se preparando, rema na onda, entrou, curvou, entrou em turbina! E que belo tubo, Zaidan! Realmente um ótimo tubo. Tá aí o menino Menina é o Zé Paulo. Esse aí é o menino Medina.
O Medina entrou forte, segurou a parede da onda. Quando o Lipe dobra por cima, ele ainda dá uma acelerada. Ele ainda puxa um cutback ali no final e sai pra fora para uma próxima tentativa, Silvério. Parece que 1-0 até agora pro Medina. É isso aí, Brasil. Quer surfar bem? As pranchas... não pode falar, né? Hang Loose. Hang Loose. Hang Loose é a melhor prancha. Triquilhas é Hang Loose. 8 minutos na bateria. Mick Fleming se prepara, entrou, remou e vai. Eu tomo uma vaca. Entrou errado, displicente no lance, Aí acontece esse tipo de coisa. Quase quebrou o bico da prancha. E aí? Vai lá, Zaidan, ô Silvério, vai lá. Entrou Medina e toma Medina! Olha um detalhe aí, ô Silvério. O Mick Fleming tentou rabiar a onda dele. Falou, pai, é minha, sai que é minha. Entendeu? Só um minutinho, tem informação aí, Silvério, só um minutinho. Legal. Aí, então é isso, as informações que o Presto estava me passando. Quer falar, Presto? Não, só isso, ó. Concordo. Obrigado. Tá ali o Presto brincando com os peixinhos ali, brincando ali, de pegar jacaré ali, com a pranchinha de isopor, tentando pegar os lanches. Eu falando que tá com vontade de comer doce. Aí, ô Preto, que é isso, pô? Cirando no bagulho. Vai, continua aí, Silvério. E agora deu uma paradinha. Parece que a sessão não entrou, né? Não entra. Quando não entra a onda, a sessão, Preto, fica aqui, ó. Parece um flat total. E aí, ninguém rema, fica todo mundo trocando uma ideia lá, olha pro relógio e parece que tá entrando a sessão. Entra uma sessão, tá vindo uma sessão forte. Medina começa a arrumar para a esquerda, ele rema para a esquerda, rema um pouquinho para a direita, pegou o centro da onda, vai dropar. Dropa Medina! Ô Silvério. Uma belíssima onda, informação, Capriati. Vai, Capriati. Não ri não, cara. Tá bom, daqui a pouco. Resultado bom para o Brasil. Jeremy Flores à frente, 4,77 na bateria. Então é o seguinte, só para explicar os ouvintes aqui da Bandeirantes, aqui no WTC, direto do Hawaii, não é assim que os brothers falam, Zé? Exatamente. Os caras se ligam no bagulho e falam Hawaii. Tá bom, então é o seguinte, viu? Ele vai ligar daqui a pouco, viu? Não vai demorar, viu, ô Magrelão? Então é o seguinte, o WTC está vivo. E é o seguinte, só para explicar aos ouvintes da Bandeirantes, Saitão, se o Mike Flores, é Mike Flores? O Jeremy Flores ganhar essa bateria do Mick Fleming, o nosso Medina já é campeão, hein? Já é campeão mundial do WTC 2014, aqui direto do Hawaii. Só um minutinho. Ô, Zaidan, pega um de caju aí, uma de caju aí pra mim, por favor. Vê 2 de caju aí, pessoal. Beleza? Direto aqui do Hawaii, lá vai, entrando a sessão. Lá vai Medina novamente, rema na onda, entrou na crista, puxou o boto. Que tubo! Um belíssimo tubo, é o terceiro tubo. Você tem informação, Saitão? O Capriati me chamou aqui, mas eu prestei atenção, realmente, ele entrou, dropou a onda, cavou o bote. Na hora que ele cava o bote, ele segura na parede, segura nas paredes da onda, entuba, a laje fecha por cima dele, fecha a casinha, ele sai, comemora, o morro pra cima e ainda sai brincando, dando aquele mergulhão no final da onda.
Obrigado, Saidão. Tem informação direto das areias aqui do Hawaii, aqui diretamente de Pipeline. Falta pouco, falta 8 minutos. Flores na frente aí. Ô, Berdan, você tem informação, Berdan? Alô, Berdan? Alô? Alô? Alô, quem fala? Ô, Berdan, ô, meu, se liga, né, ô, Berdan? Só. É o Silvério? Berdan, você tem informação aí? Algum acontecimento que só você viu aí na beirada da onda, ô, Berdan? Nem. Não vi nada, cara. Só tomou festa, cara. Legal, obrigado, Berdan. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui, direto do Pipeline. É Pipeline, aqui é o Aineia, é? Pipeline. É Pipeline, é? Porque o Aineia Bay é aqui pertinho, né, Saidan? Inclusive, ontem nós estivemos lá pegando umas ondas, eu e o Saidan, e tava muito bom, né? Tava pequeno, né? Tava 4,5 paus, mais ou menos, né, Saidan? Fazia tempo que eu não surfar, deu pra brincar, deu pra... sabe como é que é? Beleza, então daqui a pouquinho voltamos com mais campeonato WTC, direto de Pipeline, aqui no Havaí. Boa, daqui a pouquinho tem mais informação do Medina Surfista aqui de Maresias para ser campeão do mundo. A admiração mútua entre Silvério e a turma do Na Geral foi coroada em 19 de julho de 2013, quando o narrador é homenageado pelos seus 50 anos de transmissões esportivas e concede esta entrevista ao programa. E José Silvério, então, com quantos anos? 17. 17 anos. Que rádio que era, Zé? Hein? Que rádio que era? A Rádio Cultura. de Lavras. Que era uma rádio da Bandeirantes. Já era nessa época? Era naquela época, hoje é que não é mais. Entendi. Ô Zé, eu tenho que te falar que eu tenho um orgulho imenso. Boa parte dos meus 50 anos, você fez parte, né? Você foi referência, você foi emoção, né? Em tantos Aliás, momentos. São muito legais comigo. Imagina. Eu lembro quando eu liguei, não sei se você lembra, quando nós entramos na Bandeirantes, há 10 anos atrás, que a gente queria brincar com você e eu te liguei pra saber se você dava autorização. Você lembra disso? Claro. Eu nunca tive problema nenhum. Aliás, quando vocês chegaram, eu dei uma forcinha. E fiz uma grande, tanto que vocês me chamaram para ser o padrinho do programa. Foi. Então, eu fiquei realmente muito feliz, sabe? Essas coisas assim que a gente faz por companheiros a vida inteira são as coisas mais importantes. E eu, graças a Deus, consegui, dentro daquilo que é possível, porque essa é uma palavra tão difícil de ser usada, dentro daquilo que é possível a gente usar, ajudar. Eu fico muito feliz de ter aberto o caminho, sei lá o que, para muita gente. E é um orgulho tê-lo como padrinho, viu, José? Zé, deixa eu só falar uma coisinha. Dificilmente eu falo nesse programa, até porque não deixa, o seu Geraldo não deixa, o Charutinho não deixa, a Dona Inês não deixa. Aliás, tem tanto tempo que eu nem ouço você falar de você. Pois é. E dificilmente eu falo nesse programa, mas se a gente pudesse, eu vou falar em nome dos três, mas principalmente em meu nome, pessoalmente, da minha família, eu gostaria muito de te agradecer por tudo que você nos ensina e nos ensinou, particularmente a mim. Quando eu entrei na rádio, uma das primeiras coisas que você me ensinou foi a guardar dinheiro e como fazê-lo. Então eu quero... Verdade. Sabe por que eu tentei te ajudar? Porque eu vejo muita gente, conheci muita gente que se entusiasma. E dinheiro é uma coisa muito engraçada, porque dinheiro acaba. E eu acho que é o bem de consumo mais consumido e mais rápido a acabar, é dinheiro. Opa! E você então tem que aproveitar a fase que tem e ganhar o que for possível, porque esse negócio, tem que ganhar muito. Eu não sei o que é muito, o que é pouco. Dinheiro é um negócio tão difícil de ser medido.
Às vezes uma pequena quantia resolve um problema, uma grande quantia arruma problema. Então, eu acho que... O Eike Batista que eu diga. Então, Zé, eu tô só para finalizar, eu queria dizer que eu aprendi e desaprendi, porque eu tô duro, inclusive eu queria depois falar com você fora do ar. Tá certo. Você vai dar aula número 2 agora. Eu sei. Ô Zé, deixa eu fazer uma pergunta, que tem um monte de gente que me pergunta isso, e eu falei, eu já fui na cabine com o Zé Silvério, é impressionante você gritar pênalti antes do juiz apitar. Eu fiquei, assim, impressionado. E aí os caras me perguntaram, mas como é que ele faz? Ele chega, ele escreve, como é que é, quando você entra na cabine do estádio, você escreve alguma coisa? Você, além da escalação, é lógico, que você faz o quê, Zé? Isso aí já foi até motivo de reportagem comigo. Eu escrevo as 2 escalações, o juiz. Eu não ponho nem os 2 bandeirinha, porque eu brinco que se bandeirinha fosse importante, ele era árbitro e não bandeirinha. E os nomes dos companheiros que estão trabalhando comigo, só isso, mais nada, não tem nenhuma anotação. Mas você põe a escalação do time como ele tá no campo ou não? Um atrás do outro? Não, eu ponho um atrás do outro. Isso daí, inclusive, é uma história tão engraçada, ô Lélio. E eu já contei história a esse respeito. Quando eu comecei, a gente escalava o time assim, 2 backs, o goleiro, põe o risquinho de baixo, 2 backs, os 2 backs centrais, põe mais um risquinho embaixo. Os 3 do meio campo, que era aquilo que a gente chamava de linha intermediária, põe mais um risco embaixo. E os 5 do ataque. Hoje já é diferente, goleiro, 4 backs, um monte de volante 4 no meio campo e 2 no ataque. Cada dia tem menos gente no ataque. E aí você escreve só isso e abriu o microfone, isso que a gente tá acostumado. Larga a bala. Sempre foi assim, Zé, desde o começo? Sempre foi assim. Abre o microfone, prega fogo. É mais ou menos essa nossa marca. Ô Zé, nesses 50 anos aí, e acho que é uma curiosidade de todo mundo que te ouve, qual foi não sei, ou quais foram as maiores emoções profissionais que você teve? Zé, não tem jeito de falar. Você já chorou, Zé? Já. Quando? Quando? Eu chorei. Em 86, no México. Eu já falei, foi a única vez que eu chorei porque um time perdeu. Embargou e não conseguia sair a voz? Chorei mesmo. Chorou? Foi jogo Brasil e França, na Copa de 86. Porque foi uma das maiores transmissões que eu fiz na minha vida, num jogo simplesmente fantástico, que eu vi um ídolo meu fazendo o maior esforço do mundo para jogar, fez um passe fantástico, que surgiu um pênalti, que o Brasil perdeu esse pênalti. E perdeu a classificação. Foi o jogo Brasil e França da Copa do Mundo de 86. Do Zico? Aquele o pênalti do Zico. Que o Zico entrou numa fria, né? O Zico entrou, o sofrimento do Zico era enorme para entrar. Entrou, fez a jogada e aí não adiantou nada. Isso foi uma coisa e ele perdeu o pênalti. Mas quem é o seu maior ídolo do futebol até hoje que você viu jogando, narrou e se tornou amigo dele e fala, esse cara aqui é meu parceiro? Você. Não, meu filho. Não, mas ele não jogou bola. Não, eu joguei. Eu sou Geraldo? Joguei muito. Não. Zé Silvério, inclusive, narrou muitos gols meus em Nazaré da Farinha, mas eu digo assim, daqui do interior, de São Paulo, assim, do Rio. Pelé, né? Foi o Pelé, Zé? Foi o Pelé. E o Pelé tem uma coisa boa, ele fez um elogio pra mim há pouco tempo, que foi muito engraçado. Ele falou que ele gostaria muito de começar a carreira dele, que eu fosse da mesma época, ou então que ele começasse agora. Ele mais novo ou eu mais velho? Pra você narrar os gols dele pelo amor de como Deus. Grande quantidade. Ô Zé, e qual foi outro choro? Teve outro? Hein? Teve outro choro ou foi só esse aí? Não, choro foi esse. Teve um jogo que eu chorei, foi na Copa do Mundo da Alemanha, mas foi por problema pessoal, não foi pelo jogo. Eu me lembro, a gente tava junto. A gente tava junto com você. Então. Mas, ô Zé,
O Fernando Henrique Grimaldi, ele tá no Recife mandando um abraço. E eu recebi uma carta linda dele. Ah, você recebeu? E ele, olha, é porque é muito comprido, eu só vou ler o finalzinho. Ele falou: o futebol na televisão e no rádio não tem graça nenhuma se não tiver Zé Silvério. Porque ele fala que quando tem na televisão, ele abaixa o volume para te ouvir. E no rádio sem você não tem graça. Ah, é bondade. Isso é muita bondade. Não é assim também, não. Tem umas coisas na minha vida que são muito, sabe, sinceramente, nem eu acredito. Por exemplo, no quarto centenário de São Paulo, 450 anos de São Paulo, a revista Veja fez uma matéria, as 450 razões para você amar São Paulo. Ah, é verdade, é verdade. E eu sou uma dessas razões, das poucas individuais que tem, porque lá o cara gosta disso, gosta daquilo, gosta da pizza, gosta disso, gosta daquilo. E pessoas, eu acho que são 70 e poucas pessoas só. E eu sou uma delas. Que show. José Silvério, sem a sua narração, o domingo à tarde de São Paulo não existe. Eu acho que o Na Geral tá nessa também, viu, Zé? Acho que nem existiu Na Geral ainda. Não, nessa época não. Mais pra frente teve. Mais pra frente teve. Agora, aí, sabe o que das 450 melhor do inferno. Mas nem eu acredito que isso esteja... Quer dizer, eu acredito na revista, claro, tanto que eu tenho como um grande troféu na minha vida. Acredito no que foi feito, tudo bem. Mas eu acho muito pra mim, sabe? É muito pro meu tamanho. Zé. Eu não tenho essa importância. Zé, talvez você não tenha a dimensão do seguinte, eu falo como seu ouvinte, que eu fui a vida inteira, eu tenho 50 anos, né? Desde que eu me conheço por gente que eu gosto de rádio, sempre gostei, e eu te ouço, e enfim. Você tem essa dimensão da emoção do sujeito que está do outro lado, muitas vezes sem a imagem, né? E acompanhando a tua visão, quer dizer, é o teu olho passando para ele e junto com a tua emoção. Você tem essa dimensão que milhares de pessoas estão ali com você naquele momento, se emocionando? E aproveita, Zé, só um minutinho, aproveitando isso que o Zé falou, o Dudu Braga, nosso amigo aí, que trabalha aqui na Nativa com a gente, o Dudu, ele não enxerga. Aí eu falei, mas pô, você vai no jogo? Você vai no Pacaembu, Dudu? Ele adora em jogo. Ele falou, eu vou, e fica ouvindo o Zé Silvério como se estivesse vendo o jogo. Pois mas se você vê, o Dudu é um exemplo, porque o pai dele é muito mais importante que isso. Então, muito mais importante que eu. E leva tanta alegria para os outros e também não é o máximo, não se acha o máximo. Ele é muito humilde que nem você. Ele é uma pessoa fantástica. Ele tem uma geração de fãs, ele é um pouco mais velho que eu. Ele tem uma geração de fãs enorme, e ele não é o maior, não se acha o maior, ele continua humilde, cantando do mesmo jeito. Então, eu acho que isso é que é importante na carreira da gente, sabe? Eu já disse isso, Lélio, Zé Paulo e Beto, eu já falei isso um monte de vezes. Se você puser na sua cabeça que você é o maior, você pegou o microfone e começou a falar, todo mundo para te ouvir, você não vai fazer nada. Primeiro que a responsabilidade é grande demais. Segundo que é uma pretensão enorme pensar assim. Então, você tem que... Eu vou do campo, que todo mundo... É muito engraçado. Tem umas histórias tão engraçadas na minha vida. Tem um monte de gente que vai me conhecer. Aí o cara me vê. Aí o cara vira pra mim e fala, mas esse cara... É você? Sério? Você é aquele? Não é. Ele não fala aquilo que ele fala no rádio, não. A minha mulher falou isso pra mim, mas você não fala isso aí que tá no rádio, não. Você não tem nem jeito de falar isso. É muito engraçado isso. E é legal, porque aí você surpreende as pessoas. Ô Zé, e eu vou te fazer um elogio, queria que você comentasse a respeito. O meu sentimento. Eu sinto hoje Zé Silvério, aos 50 anos de carreira, com a mesma qualidade, com o mesmo pique, com a mesma vontade,
o gol é tão ou mais bonito do que os gols que eu já ouvi lá atrás. E eu queria saber se você se sente assim. E eu percebi, nós nos encontramos aqui essa semana, você tá com a pele bonita. Isso é trabalho da Rosa. Você tá um garotão. E eu queria saber se você se sente assim, com a mesma vontade, com aquele Zezinho de 17 anos, narrando lá aquele primeiro gol, se você tem ainda essa mesma garra, porque isso é uma virtude no ser humano, né? A gente se enjoa fácil. Eu sempre fiz, né, Paulo? Obrigado pela sua observação. Eu sempre fiz da minha vida muito mais vontade e trabalho do que talento. E eu tive um problema que quem me ouve sabe. Eu passei uns bons 5 anos apertado na vida, mas apertado até o extremo com a doença em casa. Então eu tive esse problema sério. Infelizmente a doença terminou com a morte da minha ex-mulher. Ela morreu. Eu brinco com todo mundo. Eu fui rapidíssimo, igual para narrar. Fiquei conhecendo a Rosa. E por ventos do mundo, e por Deus que me ajudou mais uma vez, eu comecei a namorar a Rosa. E a gente, depois de um período, passou a morar junto. E como casado. Absolutamente uma vida de casado. E ela cuida de mim bem. E eu adquiri um novo amor numa fase diferente da minha vida, com 65 anos de idade. Isso me deu um gás novo. Eu aproveitei aquele embalo meu, descobri que eu tinha direito a ter um novo amor, que minha vida tinha sido muito sacrificada nesses 5, 6 anos antes da morte, que tinha sido tudo muito difícil e que eu tinha sido muito macho, muito nobre, no sentido de cuidar da pessoa que vivia comigo e que estava tantos anos do meu lado e que me ajudou muito. E veio a recompensa com a Rosa, que é uma pessoa fantástica. Aliás, eu brinco muito com ela, que parece que ela é uma sequência da outra, que estava tudo combinado para ser desse jeito na minha vida, em relação a mim. Então, isso me deu um caso novo. Realmente, e ela cuida de mim melhor, e aí cuida de mim na roupa, cuida de mim no corpo, cuida de mim bem. E eu Você entendeu por que eu canto? Vocês entenderam agora por que eu canto? Meu carro é vermelho, entendeu? Entendeu porque canta, né, Zé? Mas é isso, mas é verdade, canta mesmo, tem que cantar. E eu redescobri o amor, que para mim é a coisa mais importante do mundo. E esse amor me rejuvenesceu muito, isso é verdade. Agora, em termos de transmissão, eu tenho alguns amigos que conversam comigo desde aquele tempo. Em Lavras tem um que é meu amigo desde esse 20 de julho de 63. Antes ele já era meu amigo, ele é um pouquinho mais velho do que eu, mas a gente já conversava bastante. E ele disse que a coisa que ele é um fã que eu tenho, porque é meu amigo que virou fã. Ele disse que o que impressiona nele, a meu respeito, é o fato de cada vez que ele me encontra, cada vez que ele me ouve, eu tenho uma coisa nova e melhor. Então, essa coisa aí de renovar, de batalhar para ser, é um esforço que eu faço e gostaria que não acabasse. Ô Zé Silvério, boa noite. Deixa eu só fazer uma pergunta pra você, eu já vou sair de cena, porque tem muito gozador aí na banca, entendeu? Cara metido a gozador. Então, como o assunto é sério, eu gostaria de abrir o microfone da Rádio Bandeirante para você nesse momento, para te perguntar alguma coisa só. Se você gostaria de agradecer a alguém em especial pelos 50 anos de carreira, isso, e se você gostaria de usar esse programa Mequetrefe para fazer isso, que eu tenho certeza que a pessoa estará ouvindo, esteja ela no mundo terreno ou no mundo espiritual. Existe alguém que você queira falar assim, ó, esse cara é o grande responsável, muito obrigado. Essa pessoa, com quem você quiser. Olha, sinceramente eu não gosto de falar sobre isso, porque na verdade são muitas as pessoas. Muitas. E eu posso correr o risco de esquecer uma delas. Mas tem uma enorme quantidade de gente que me ajudou. Ninguém vai na vida sem uma ajuda, sem um empurrão.
E essas pessoas, de uma forma geral, até hoje, eu referencio e agradeço, reverencio e agradeço quando encontro com elas. Mas assim, para falar de público eu tenho medo, porque eu posso ser injusto, cometer qualquer injustiça para mim seria fatal nessas pessoas. Ô Zé Silvério, a gente quer mostrar uma coisa para você e depois você vai voltar com a gente pra gente se despedir de você nessa homenagem que o Na Geral faz. Primeiro a gente vai mostrar... Dá uma nota pra esse cara. Pra esse cara aqui, vamos ver. E vem Brasil, vem com Cleberson, tocou pra Rivaldo, pra Ronaldo, entrou, bateu, é gol! E que golaço! Zé, que nota você dá pra esse menino? Ele é bom locutor. Todo mundo que pergunta se eu me acho melhor locutor, eu digo sempre o seguinte: eu não me acho melhor, mas eu me acho um bom profissional, sério, correto, de muito boa intenção e que erra como todo mundo erra. Mas, sinceramente, o meu índice de erro não é grande, não. Ô Zé, nós preparamos uma coisinha pra você. Nelsinho, coloca aquela música Daido mesmo. É o Henrique. Coloca que o Walker Braz vai ler pra você. Essa é a homenagem do Na Geral pra você, Zé Silvério. Escute aí. Hora marcada com Walker Braz. José Silvério de Andrade, ou simplesmente José Silvério, nasceu em Itumirim, em 11 de novembro de 1945. É considerado o maior locutor esportivo brasileiro. Seu primeiro jogo foi em julho de 1963, entre Olímpica de Larvas e Bragantino. De lá pra cá, trabalhou em várias rádios. Itatiaia, Inconfidência de Belo Horizonte, Continental do Rio de Janeiro, Rádio Tupi de São Paulo, dentre outras. José Silvério, no dia de hoje que você comemora 50 anos, olha que porcaria de programa você foi cair para fazer homenagem. José Silvério, 50 anos, sendo homenageado no Na Geral. Que porcaria. Ô Zé, muito obrigado, parabéns. Olha, eu tenho orgulho de trabalhar na mesma rádio que você, Zé Silvério. Desculpa, não tem nem como falar mais nada, tá? Eu já falei pra Rosa, que tá aqui do meu lado ouvindo, que se eu passar por essa fase, eu vou viver mais 50 anos irradiando, viu? É muita emoção para um cara só. Parabéns, Zé. Um beijo pra você. Obrigado, Zé. Um beijo. José Silvério já foi destaque em outros momentos aqui no Peças Raras. Eu deixo o convite para que você procure e relembre como foi a matéria especial feita pelo canal Sport TV ao pai do gol. Para isso, busque por Homenagem a Silvério no Sport TV Repórter. Homenagem a Silvério no Sport TV Repórter, coloque aí na busca e você vai encontrar o vídeo que eu publiquei no canal Peças Raras do YouTube em 9 de novembro de 2015, do qual eu destaco aqui o início, em que Silvério comenta como se sente com esse tipo de homenagem. Aliás, eu queria aproveitar, já que vocês estão falando nisso, já que a gente é sempre muito ingrato, Mauro, e eu já vi até você falar sobre isso um dia, negócio de concorrência, que trabalha num lugar, trabalha no outro, a gente trabalha pra gente, trabalha pro público, e essa que é a verdade. Eu queria aproveitar hoje a chance que eu tenho de agradecer
o pessoal do jornalismo da Rede Globo, o pessoal do Esportes, do Esporte TV, que eu tenho que agradecer, porque eles têm que agradecer mesmo, sendo aqui na Bandeirantes, que é uma empresa democrática e sabe da minha posição, até porque ajuda a Bandeirantes esse tipo de coisa. Tem que agradecer. Eles fizeram uma matéria comigo domingo às 10 horas da noite no Esporte TV, que eu confesso a vocês, quando chegou no fim do programa, um programa de 1 hora, eu estava chorando. Primeiro, um programa muito bem feito. E segundo, eles fizeram uns elogios para mim que absolutamente eu não mereço, mas fiquei muito feliz, eu fiquei envaidecido em ser tratado daquela forma como eu fui, por uma empresa tão organizada, tão forte e tão poderosa como é a Globo, que tem o Esporte TV como uma de suas emissoras. Eu fiquei muito feliz e quero agradecer de coração a esse pessoal todo do jornalismo, porque eu sei que muita gente participou dessa matéria e ela foi muito importante para a minha vida. Muito obrigado de coração, e é talvez uma das primeiras vezes que eu falo de público sobre uma homenagem que eu recebo. E essa daí realmente me calou muito fundo, porque ela foi lá de cima de uma situação muito legal e que me deixou realmente muito envaidecido. Uma das poucas vezes na vida que eu fiquei tão envaidecido com uma matéria feita a meu respeito. Apareci a beça, fiquei muito feliz e de coração quero agradecer esse pessoal todo. Sem dúvida, as pessoas é que têm agradecido, né, Silvério, tudo que você fez pelo rádio esportivo e pelo futebol. As pessoas que têm agradecido, inclusive, não só a Globo, a Sport TV, mas a ESPN, Paulo Milo, que é narrador e é louco pelo seu trabalho, Paulo Soares, enfim, é amplo, geral e restrito. Mauro, Portuguesa e Flamengo, o que você acha que dá no Castelão? E até o Vitor Pozella, que fez parte dessa grande equipe do Sport TV, está dizendo que vai levar todos os agradecimentos para toda a equipe que fez, que também diz que é o maior, como também costuma dizer o Milton Leite, que depois de ver a matéria lá no Sport TV, também que trabalha no Sport TV na Globo, o Milton também falou que nada mais justo do que essa homenagem, que ainda é pouco para o Silvério. Outro áudio importante registrado aqui no Peças Raras é o episódio 84, de 6 de novembro de 2020, em que nosso podcast leva ao ar a entrevista de Silvério no programa Sofá Bandeirantes, apresentado por Paulo Galvão, que comandava o Bandeirantes Acontece nos domingos à noite. Então, você pode buscar esta entrevista, o Sofá Bandeirantes, com José Silvério, no episódio 84 desta temporada do nosso podcast, que foi levado ao ar em 6 de novembro de 2020. Por hoje é isso, com grandes momentos de José Silvério, que neste dia 11 de novembro completa 80 anos de idade. Esta edição do nosso podcast vai saindo da área. Até a próxima, quando eu entro em campo com mais peças raras para você. José Silvério, da Rádio Bandeirantes. O rádio é minha vida. Tudo foi feito em torno do rádio. Desde menino, sempre o rádio. O rádio é tudo para mim. Salomão Esper. No processo de interação, o rádio entra com o áudio e o ouvinte com a imagem. José Paulo de Andrade. É impressionante como a voz é reveladora. Eli Correa. Por isso que eu digo, o rádio é o grande companheiro. É a melhor companhia que alguém pode ter. Vanessa Rabelo. O que me encanta no rádio é ser companhia de tanta gente legal todos os dias. As pessoas carregarem a gente no banco do lado, né? Quando estão no carro, então em casa, responder o nosso bom dia. Joseval Peixoto. A coisa que eu posso dizer é que eu sou mas eu tenho muito orgulho de ser radialista. Nicolau Tuma. Radialista é a simbiose de rádio com idealista. Hélio Ribeiro. Meu nome é rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Peças Raras. Você em sintonia com o rádio.